os meus choros, tudo não está anotado por ti. O Senhor não me conhece, o Senhor não sabe as minhas fraquezas, as minhas tristezas. Essa era a oração de Davi. Falava com Deus sobre as suas necessidades, sobre as perseguições. Bilhões de pessoas. Como é que Deus me conhece e se interessa por mim? Será que Deus, Ele se interessa por mim? Será que Deus, Ele me conhece? Será que Ele sabe o meu nome? Será que Ele sabe as minhas necessidades? E estudando a vida de Davi, as suas palavras, as suas orações, algo que sempre me surpreende é a forma como Davi se relacionava com Deus. A intimidade que Davi, ele tinha com Deus, como ele falava com Deus nas suas orações, nos seus cânticos, nos seus salmos, como ele se chegava a Deus. Davi é o homem que põe por terra a teoria que Deus me ama porque eu sou bom. Sabe, muitas vezes nós pensamos, eu preciso ser bom para Deus me amar. A Deus vai me amar porque eu sou bom. Não, quando nós olhamos esses homens que foram escolhidos, chamados por Deus, não é porque eles eram bons, mas a presença de Deus mudava a vida deles, transformava a vida deles. Deus não está procurando os bons da terra para usar, mas Deus está buscando aqueles que obedecem e que seguem os seus mandatos, as suas leis, e lhe obedeçam para servi-lo. Se acharmos que fomos escolhidos por causa do nosso caráter e realizações, quando lemos a vida desses homens, nós nos perguntamos, mas como Deus escolheu? Como Deus escolheu Saulo, Paulo, um homem que perseguia a própria igreja, perseguia os cristãos? Como Jesus vai ter um encontro com ele? Como Jesus separa ele para ser um dos maiores apóstolos, trazer o evangelho até nós, até os dias de hoje. Nós lemos a sua aos seus discípulos. Do apóstolo João, versículo de número 16, Jesus diz a eles: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Eu vos escolhi. E um sinal é que tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai, Ele vos conceda. Tudo que vocês buscarem em meu nome, o Pai, Ele vai te entregar. Algo que nos deixa seguros é saber que Ele nos escolheu. Ele sabe os meus efeitos, Ele sabe as minhas necessidades, Ele sabe aonde eu sou fraco, Ele sabe todas as minhas deficiências. E Ele te escolheu, e Ele nos escolheu. Davi não tinha problemas em superar as suas deficiências, porque sabia e tinha certeza que entre milhares e entre os seus irmãos, Deus o tinha escolhido. Davi, ele tinha uma certeza, ele chega a ser rei, porque ele caminhava nessa certeza: Deus me escolheu, Deus me separou. Entre os meus irmãos, Deus me escolheu. Interessante que quando Samuel, um homem de Deus, vai à casa de Jessé, Samuel tinha dúvida: é esse, Senhor? É este? E cada um que ia passando, Deus ia dizendo: não, o escolhido não é esse. Mesmo Jessé tinha outro escolhido, porém Deus escolheu
a Davi. Deus mesmo pequei, agora Deus não me ama mais. Deus não nos deixa de amar. Deus não deixa de nos amar. Sempre Ele estará nos buscando, Ele sempre estará nos trazendo um novo tempo, um novo dia. O Senhor, Ele vai ministrando ao nosso coração para que nós venhamos entender. Ainda o nosso irmão Fernando, quando ministrava, ele dizia, não são as circunstâncias. Muitas vezes nós pensamos que as circunstâncias nos fazem menores, nos fazem pequenos. As circunstâncias, elas trazem um lamento na nossa oração. O que traz o lamento nas nossas orações? As circunstâncias. Por que lamentamos? Por causa das circunstâncias. Quando olhamos as circunstâncias, começamos a nos lamentar. Mas as circunstâncias, elas vão nos levando mais próximo a Deus. E Davi, ele tem esse entendimento. Não era a situação que ele estava vivendo, não era o seu pecado, mas era como ele conseguia se aproximar de Deus. Como ele conseguia buscar em Deus aquilo que ele precisava naquele momento. Aquilo que ele estava buscando. Salmos de número 51, ele faz uma busca em Deus. No pior momento da sua vida, ele faz uma busca em Deus. E no versículo de número 10, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Não é porque ele não tinha erros, não é porque ele não tinha pecados, mas ele buscava em Deus. Um momento de busca, um momento de mudança. Se nós pararmos nas circunstâncias e ficarmos só na lamentação, porque isso me aconteceu, porque isso me veio, mas buscar em Deus saídas para aquilo que nos aconteceu. Buscar em Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria de novo em mim. Ele não era um homem escolhido, ele não foi um menino que Samuel foi lá na casa de Jessé e disse, é este, mas no trajeto, casa de Deus, o lugar que nós devemos buscar forças, é na casa de Deus. No segundo plano da sua viagem, saindo da casa do seu sogro, ele sobe novamente para Betel. Mas com uma diferença agora, ele diz, é o Betel. A casa é Deus da casa de Deus. Não apenas um lugar, mas ele diz, agora Deus está realmente nesse lugar. Muitas vezes nós não podemos chegar à igreja, o lugar que nós consagramos para adorar a Deus, e não encontrar Deus. Não ter um relacionamento com Deus. Jacó, na sua caminhada, ele vai a El-Betel. Ali é o lugar onde Deus agora habita. E ele encontra com esse Deus. Ele tem um novo encontro com esse Deus. Não agora mais com um homem medroso, tímido, mas com um homem que estava buscando novamente ser recriado no Espírito. Recria em mim, ó Deus, um Espírito puro. Renova-me, muda a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar. Então, a oração, muitas vezes que nós não entendemos, versículo 17 do capítulo 51 diz assim, os sacrifícios para Deus
são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que Deus espera? Que a nossa oração ela seja o quê? Uma oração de lamentação, de choro, de murmuração? Não. Deus, Ele quer que nós venhamos buscar para uma mudança. Deus te escolheu. Davi, ele não se escondeu de Deus, não se apresentava como alguém. Deus sabe, Deus te conhece, Deus sabe quem você é, Ele sabe o que você tem feito. Mas Davi, ele chega em Deus e diz: eu quero uma mudança. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque eu não posso fazer isso. Eu não tenho como fazer isso. Eu não sei fazer isso. Só o Senhor que pode mudar no meu coração. Então cria em mim um coração puro. Sabia que só Deus poderia transformá-lo num homem segundo o seu coração. Eu gostaria de ser melhor, eu gostaria de melhorar. Todos os homens pensam dessa maneira, mas o único que pode nos mudar é o Espírito Santo de Deus. O único que pode transformar o homem é o Espírito Santo de Deus. Então Davi, ele nos ensina o quê? Como chegar a Deus, como falar com Deus. No Salmos de número 51, ele estava na pior situação da sua vida, tinha desagradado a Deus. Ele mesmo diz: pequei contra o Senhor. Ele tinha consciência do seu pecado, ele sabia que tinha desagradado a Deus. No versículo de número 12 ele diz: torna a dar-me alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Duas coisas nos levam a Deus: a oração e a adoração. Adoração é algo voluntário. Nada é imposto, nada tem que ser dessa maneira, tem que fazer assim. Isso é o certo ou isso é errado. Não, adorar a Deus. Se render a Deus. Então Davi, esse homem que vai nos trazer ensinamentos sobre orar, buscar a Deus. No Salmo de número 56 ele diz: tu contastes as minhas peregrinações, tu contastes as minhas vagueações, tu sabes o meu caminho, tu sabes por onde eu andei, mas as minhas lágrimas, elas não estão no teu livro. Tu não anotastes o meu choro, as minhas lágrimas, o meu arrependimento, as minhas dores. Será que não estão aí no teu livro? Então, aprender a oração, aprender a buscar a Deus na oração e no louvor. Buscar a Deus. Salmo de número 89, Deus dá uma resposta a Davi. Diz assim, a palavra do Senhor, Salmos 89, versículo 20. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi. Achei a Davi. Achei um homem segundo o meu coração. Achei um homem que entendeu o que eu quero com ele. Achei um homem que entendeu que ele pode fazer aquilo a qual eu tenho predestinado ele a fazer. Versículo de número 16, ele diz assim: ele me chamará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Versículo 27, também o farei o meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Quem é que faz isso? É Deus. O homem tem capacidade para chegar a esse nível? Não. Mas o homem, ele tem uma capacidade de aprender. E é isso que nós temos que buscar. Os discípulos de Jesus, ao olhar para Jesus, ver como ele procedia, como ele ministrava, como ele tinha um relacionamento com o Pai,
eles percebem que Jesus não era um homem qualquer. Jesus chama eles para andar com eles. E ao primeiro momento que eles começam a entender que Jesus tinha algo especial, não era apenas um líder que estava ali formando discípulos, mas tinha algo que ia além dos homens sábios do seu tempo. Lucas capítulo 11 diz assim, primeiro versículo: e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A pergunta que nós devemos nos fazer hoje: se aprende a orar? Há uma fórmula para orar? Há um sentido da oração? E a resposta é sim. Como chegar a Deus? Será que Deus está querendo nos ver prostrado no problema? Ouvindo só lamentações, só reclamações? Ou Deus está esperando que nós venhamos fazer a oração de Davi: cria em mim, ó Deus, um espírito reto. Me ajude, me dá entendimento de como vencer essa situação, de como sair dessa situação. A oração não é apenas uma lamentação, nós ficarmos lamentando, chorando do que nos aconteceu, do que passou. Eu sempre digo que os homens às vezes tomam uma decisão: ou para no melhor dia da sua vida, ou no pior dia da sua vida. Tem pessoas que eles viveram algo muito bom e não conseguem sair daquele algo muito bom. Mas a vida, a trajetória da vida, tem dias bons, tem dias ruins. E nós temos que vencer cada dia. Ajuda-nos a vencer o dia de hoje. E quando terminamos o dia, agradecemos: obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu força. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos fortaleceu. Mas tem pessoas que elas param a sua vida. Elas param no pior dia da sua vida. Imagina Davi, se naquele momento que, pelas suas próprias palavras, ele diz: pequei contra ti, errei. Ele poderia ter parado naquele dia e não ser mais nada. Mas Deus muda a situação dele. Deus dá um novo filho para ele. Deus dá Salomão para ele, que se torna um grande homem. E Deus vai abençoando. Ele não parou no pior momento. Ele não parou no dia do seu pecado. Muitas vezes nós ficamos rodando em círculo, em volta do nosso erro, do nosso pecado. Mas a busca é para mudar. Versículo 7 do Salmo 51, ele diz assim: purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Para que gozem os ossos que tu quebraste. Ainda hoje pela manhã falava sobre o pastor e a ovelha. A ovelha que vive fugindo, vive muito longe. E uma das atitudes do pastor em segurar a ovelha, em proteger a ovelha, é quebrar as suas duas patas dianteiras. Quebra as duas patas dianteiras, para que ela não fuja mais. Então ela vai depender do pastor. Sabe que muitas vezes Deus, Ele quebra alguns ossos nossos. Não para nos prejudicar, mas para nos salvar. O pastor, ele não quebra as pernas da ovelha porque ele é mau. Porque a ovelha que foge, ela está fora da proteção do pastor. Ela está fora da liderança daquele pastor. Então ela está sujeita ao quê? A ovelha, ela é míope, é um animalzinho inseguro. Qualquer animal pode tomar conta dela, um lobo, algum animal feroz, e devorar aquela ovelha.
Então o pastor, Jesus mesmo diz que o bom pastor, ele deixa as suas 99 e vai buscar a que estava perdida. O Senhor, Ele te escolheu. O Senhor te separou. Ele vai te buscar. Aquilo que você está sentindo dores, são as pernas quebradas, porque Ele quer te carregar no colo. Cria em mim, ó Deus, um espírito puro. Me ensina a orar. Me ensina a te buscar. A não ficar em lamentações, em murmurações, mas a buscar uma saída. A buscar como vencer, como ir além. Eu gosto muito do Jesus que teve um encontro com a mulher de Samaria. Nós falamos que é o Jesus que nos mostra que não há preconceitos. Ele se encontra com uma mulher que era desprezada pela sociedade, uma mulher que as outras mulheres não estavam junto com ela, porque a sua fama não permitia que as outras mulheres estivessem juntas, mas Jesus vai ter um encontro com essa mulher, a mulher de Samaria. Capítulo 4 do apóstolo João, vai falar sobre essa mulher, versículo 19 em diante. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és um profeta. Essa mulher, quando começa a ouvir Jesus falar, ela já tem um reconhecimento e ela diz: eu vejo que tu és um profeta. O que nós precisamos reconhecer? Que Deus é quem cuida de nós. Discernimento de uma situação que se apresenta. Aquela mulher viu que Jesus não era um homem qualquer. Jesus não era alguém que passou por ali e estava com sede. Ele começa a travar uma conversa com a mulher. Versículo 7 em diante diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-de-me beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Se você entendesse. Por isso que muitas vezes nós temos que ler sobre Davi, ler sobre Paulo, ouvir a palavra de Deus e entender a palavra de Deus. Senão nós nos tornamos apenas homens cheios de religiosidade, sem princípios. Achamos que quando pecamos Deus vai nos abandonar. Quando pecamos, Senhor, me purifica, me santifica, me limpa, me toma de novo, Senhor, me lava. Então, aprender a orar, a buscar em Deus. Então Jesus disse para essa mulher: se você soubesse quem está falando com você, você não me daria água, mas você pediria água para mim. Sabe, a oração, nós precisamos de algo para ir mais profundo. Nós precisamos de um vaso que vá mais fundo. Nós somos muito rasos, muitas vezes na nossa oração. Jesus disse para os seus discípulos: tudo o que vocês pedirem em meu nome, o Pai que está nos céus vos dará. Por que nós, igreja, não entendemos isso ainda? Que tudo o que nós pedimos em nome de Jesus, o Pai nos dará. Porque nós achamos que nós não conseguiremos isso. É porque nós não temos ferramenta para buscar nesse poço a água mais profunda. Nós navegamos no raso, não entendemos a profundidade da oração, a profundidade que Davi, ele traz nas suas orações. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto.
E não era algo que ele falava da boca para fora, não. Ele sabia o mal que ele tinha feito, ele sabia o quanto que ele tinha descido, mas só Deus poderia levantá-lo. Nós estamos passando um tempo de dificuldade. Só Deus pode nos levantar. Senão nós vamos ficar em círculo, reclamando do governo, reclamando da enfermidade, reclamando de não sei quem, não sei mais quem, e não vamos buscar uma saída. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto. Então Jesus disse para a mulher: olha, se você soubesse com quem você está falando, você não iria dar água, mas iria pedir água. Porque a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água da vida? A igreja precisa entender que nós precisamos de ferramentas que nos levem mais profundo. Que nós venhamos sair desse nível de lamentações, de choro, de sermos coitadinhos. Ainda domingo retrasado eu pregava: vós sois deuses. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Vós sois deuses. Vocês têm o poder de Deus na nossa vida. Nós somos embaixadores de Cristo. O que nós aqui na terra falarmos é autoridade. O mundo espiritual tem que obedecer à igreja. O mundo espiritual não resiste à igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É uma igreja poderosa. Ah, mas nós somos poucos. Deus nunca falou de quantidade. Deus fala de autoridade. Autoridade. Somos escolhidos entre os milhares. No meio de muitos, você foi escolhido. Então, saber o poder que há na oração. A oração não é lamentação, não é choro, não é dizer o quanto você é pecador. Tudo isso Deus sabe. Mas é entender que só Ele pode trazer a mudança. Só Ele pode trazer a transformação. E Jesus então tem um diálogo com uma mulher desprezada, uma mulher desprezível até. E Jesus começa a dar a ela o ensinamento. E diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A água que eu lhe der, se formará uma fonte de água. O que nós estamos precisando? Sermos fonte de água nesses dias. A água que Jesus nos dá, não é água comum. Então aquela mulher, ela começa a ouvir agora e diz: mas como é possível isso? É necessário um vaso e você não tem. É necessário um balde e você não tem. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivesses 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. O que Jesus espera? Que nós sejamos verdadeiros. Cria em mim um espírito puro. Cria em mim um espírito reto. Sabe, muitas vezes nós chegamos em oração: Senhor, eu não mereço isso que estou passando. Nós merecemos sim. Todos nós merecemos. Não éramos dignos de nada. Somos alcançados pela graça de Deus.
É Ele que tem misericórdia de nós. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Ele disse: é verdade, essa é a verdade. Versículo 20 diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, crê-me que agora, que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Quando Deus encontra Davi, ele se alegra. E ele diz: achei Davi, meu servo, com santo óleo ungi. O Senhor nessa noite, Ele quer olhar para você e falar: achei uma pessoa que entendeu que eu sou o poder, que eu sou a bênção na sua vida, que não há motivos para ficarmos lamentando, mas aprendendo com Deus. Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a te buscar, ensina-nos, Senhor, a entender o teu propósito. Aquela mulher, quando ela entende o que Jesus estava ali realizando, como Jesus, quem era Jesus, versículo 28 diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Venha ver. O que nós precisamos fazer nesses dias? Entender quem é Jesus. Entender qual é o plano da salvação de Deus na nossa vida. Entender qual é o plano de Deus para cada um de nós. Eu não sou mais feliz porque Deus me dá um carro, ou Deus não me dá um carro. Eu não sou mais feliz por isso ou por aquilo. Eu sou feliz porque o meu nome está escrito no livro da vida. O resto é o processo da caminhada. Se Deus, Ele quiser que eu tenha riqueza, Ele vai me dar riqueza, se é necessário. Eu tenho que aprender a fazer a oração de Salomão. Senhor, não me deixe faltar, para que contra Ti eu me levante. Também não me dê demais, para que eu não venha de Ti me esquecer. Mas, Senhor, cuida da minha vida, no meu caminhar. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé. Peça ao Senhor, nos ensine a orar, Senhor. Nos ensine a buscar a Tua presença. Senhor, me tire, Senhor, dessa situação, Senhor, de lamentações. Senhor, eu me posiciono sempre com uma tristeza no olhar, como uma cabisbaixo. Senhor, me ensina, Pai, a olhar para os homens que venceram, como eles venceram, homens que eram perseguidos, homens que eram ameaçados de morte, mas no meio de tanta insegurança, Davi dizia: em paz eu me deito, e em paz eu durmo. A tranquilidade de saber que Deus está cuidando de você. A certeza que Deus cuida de cada detalhe. Buscar em Deus é uma caminhada, é um processo. E Deus vai nos ensinando nesse processo. A palavra de manhã falava sobre o processo de Jacó. 20 anos na caminhada, muitos erros, muitos atropelos. Mas Deus nunca deixou de atender um pedido de Jacó. Todos os pedidos de Jacó, quando ele tem um encontro verdadeiro com Deus, foram atendidos. Um a um. O último pedido de Jacó era que eu volte à casa do meu pai
em paz. E Deus concede isso. Ele volta à casa do seu pai. Vive ainda algum tempo com o seu pai, em paz. O nosso trajeto é voltar à casa do pai. Nesse trajeto, Deus vai te abençoando, Deus vai te guardando, Deus vai te livrando de tudo aquilo que não provém dele. E passo a passo, Ele vai cuidando de você. Busque ao Senhor. Cria em mim, Pai, um espírito reto. Fale com Deus nesse momento. Senhor, precisamos te conhecer de perto. Eu preciso te conhecer mais. Senhor, me ensina, Pai. Me ensina a orar, me ensina a te buscar. Me ensina a crer, Pai, nos teus propósitos. Me ensina a confiar que no meio do caos, o Senhor está me guardando. No meio das perseguições, o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o broquel. Senhor, em meio às circunstâncias que se levantam, Pai, elas não devem ser o motivo das minhas orações, apenas os motivos das minhas orações, porque quando as circunstâncias se apresentam, Senhor, eu não sei lidar com elas. Me ensine a lidar com cada situação, mas confiando no teu poder, confiando, Senhor, porque somos escolhidos por ti. Abençoa o teu povo nesta noite, Pai, derramando a tua graça sobre cada um. Senhor, tira, Senhor, do marasmo. Tira, Senhor, daqueles que estão dando volta do problema. Senhor, direciona, capacita, se revela. Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.